Alan Marques, advogado brasileiro, licenciado no Brasil, proteção patrimonial internacional. Nós vamos falar sobre isso aqui e nós vamos começar já na prática, dando insights para vocês, trocando informações. Esse é o conteúdo informativo, educacional, não é um aconselhamento jurídico, não é uma consulta jurídica. E basicamente a minha formação, eu sou licenciado no Brasil, sou pesquisador nos Estados Unidos, estudei em Law School americana e eu pesquiso sobre as duas regulações, um estudo comparativo entre elas, e eu vou trazer para vocês conceitos e ideias muito interessantes para você que tem ideias de proteger o seu patrimônio além das fronteiras, e para você que simplesmente quer empreender, por exemplo, nos Estados Unidos, ou ter uma intersecção, uma relação, ou já tem uma relação patrimonial entre os dois países e que não sabe quais problemas podem te atingir ou soluções que você pode ter. Então, basicamente, vamos desenhar os Estados Unidos aqui como um retângulo. Se você olhar no mapa, os Estados Unidos é basicamente um retângulo, né? Você tem você tem as duas costas, né? Você tem essa costa, a costa leste, a costa oeste, e basicamente você tem o que eu acho que na minha análise jurídica, você tem um dos locais mais ricos para que você, no sentido de diversificação, que é os Estados Unidos da América. Por que eu digo isso? Porque imagine você ter um local com 50 estados, né? Com 50 estados diferentes e com regulações próprias. Ou seja, isso significa dizer que, por exemplo, esse estado tem uma regulação totalmente diferente desse estado, né? Vamos supor, esse outro estado aqui, vamos colocar de verde aqui, ó. Isso é estrategicamente eu estou pontuando aqui para que vocês tenham uma ideia depois aonde eu quero chegar. Então, basicamente, vamos utilizar esses pontos aqui, esses 4 pontos, beleza? Vamos supor que a sua ideia seja, por exemplo, criar o que todo mundo está na moda agora, falar sobre holding. Holding. Isso sempre foi usado, gente. Há décadas, as pessoas que têm maior capital sempre utilizaram as chamadas holdings. O que seria uma holding patrimonial? Uma empresa que ela vai gerenciar os teus bens, ou ela vai gerenciar empresas, tá? Basicamente isso, eu não estou usando termos técnicos aqui. Isso aqui é conversa para empresário, é conversa para você que quer empreender, entender os benefícios que você pode, por exemplo, extrair de uma regulação como essa. Então vamos lá, ó, com a cabeça empresarial, você quer saber o que isso pode te beneficiar. Vamos lá. Vamos supor que você cria nos Estados Unidos a gente tem a LLC, né? A LLC, que ela é a mais famosa, que no Brasil praticamente a mesma que a LTDA, que é a LTDA. Nos Estados Unidos é a Limited Liability Company e no Brasil você tem a Sociedade Limitada, né, de responsabilidade. O que isso significa, galera? Pessoal, essas empresas, elas têm essa chamada de responsabilidade limitada para quê? Ó, justamente para fazer um escudo, né? Para a gente fazer um escudo de proteção. Para que esse escudo de proteção? Porque quando você cria uma empresa, o patrimônio dessa empresa, ele é independente de você que é o sócio. Então vamos supor, ó, deixa eu subir um pouco aqui, que você seja o sócio, né? Que você seja o sócio e que você tenha, por exemplo, a sua casa e e 2 automóveis aqui. 2 automóveis. Vamos colocar que você tem uma casa de praia, certo? Uma casa de praia. Uma casa de praia. Tá horrível aqui, mas você já sabe o que significa. A sua casa e o P a casa de praia.
beleza? E 2 automóveis que você tem aqui, ó, certo? Beleza. Basicamente, ó, olha a linha de raciocínio desse tipo de empresa. Basicamente, quando você cria uma empresa, você está separando, tá? Você está separando esse grupo de bens aqui, ó, esse grupo de bens dos bens dessas empresas aqui, ó, que eu vou colocar de amarelo, ó, essas duas. Vamos colocar que tem 2 empresas, uma no Brasil e essa nos Estados Unidos. Então, basicamente, pessoal, quando você tem, ó, esse conceito é muito importante, a maioria das pessoas não entende isso. Ah, eu tenho uma limitada, tal, como é que eu vou gerir, né? Para que serve, tal, etc. O objetivo fundamental é esse, limitar a responsabilidade dos membros, entende? Então, isso significa dizer que quando você, por algum motivo, tem algum problema com essa empresa, ó, grosso modo aqui, ó, rápido, ó, ela quebrou, mas isso não é golpe, ela quebrou, você passou a perder clientes, acreditava no seu potencial, tal, etc., e o teu patrimônio foi literalmente pro ralo. Todos os credores, né, os chamados predadores, eles vão lá nessa empresa e nos bens da empresa, né, naqueles bens que compõem a empresa, para satisfazer, né, os seus créditos e etc. E se a empresa ela tiver bem construída, né, no Brasil isso cada vez tem se tornado mais frágil, mas ainda você conta com essa proteção. Sim, você conta. Por quê? Porque a lei assim determina, só que para isso, para que você chegue nesse objetivo, nesse nível de proteção, você obviamente vai precisar cumprir os requisitos que ela determina. Porque se você errar aqui nessa regulação, eles vão destruir o véu, que a gente chama o véu, né? Aqui também a gente chama dessa forma, né? E vão furar o véu e vão atacar os teus bens particulares. Aí que é a sofisticação da coisa, tá? Então eu sei, ficou tudo complicado aqui, ficou tudo nebuloso. Mas nós vamos clarear isso daqui. Como? Olha lá, eu vou pegar e eu vou voltar. Tecnologia é muito bacana por isso, né? Então, basicamente, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cumprir todos os requisitos que essas 2 empresas aqui, ó, essa e essa, né? Independente de onde elas estejam, para que ela tenha essa situação protegida. Agora que entra o detalhe mais interessante, que é o conceito offshore. O que é o conceito offshore? O conceito offshore, por exemplo, para você que está no Brasil, vamos colocar o Brasil aqui, né? Ó, numa figura o desenho dele é mais ou menos assim, né? Perfeito. Os Estados Unidos ele é mais retangular. O Brasil a gente só tem essa costa aqui, ó. Vamos colocar em azul. A gente só tem essa costa aqui, né? É gigante, né? Diga-se de passagem. Mas qual é o primeiro conceito aqui, ó? Offshore. O que é o conceito de offshore? É você ter uma empresa, né? Ou alguma instituição que você tem os chamados trusts. No Brasil o pessoal não sabe o que é isso, mas é comum aqui nos Estados Unidos, na Europa, né? Você tem um chamado trust. Eu não vou falar sobre isso agora para que a coisa não fique mais complicada. Mas, basicamente, offshore é abrir uma empresa fora da jurisdição brasileira. Só essa questão, isso já é uma offshore. Isso é muito comum, por exemplo, pessoal que mora, que tem negócios no Paraguai, que mora na fronteira. Então, geralmente, o pessoal que está aqui, ó, nessa ponta, ó, ali, por exemplo, em Foz do Iguaçu, né? Porque eu já morei lá, eu consigo trazer um exemplo claro para vocês.
Geralmente o pessoal mora aqui no Brasil, tem empresas no Paraguai. Para quê? Ou para ter um comércio lá, ou na época, por exemplo, o pessoal tinha para abrir contas em dólar. A gente tinha uma dificuldade de ter contas em dólar no Brasil. A coisa deu uma melhorada agora nesse sentido, mas você ter uma offshore ela é muito interessante. Apesar da gente ter tido agora no Brasil uma lei que regula as chamadas offshores, tal, se ela é opaca, se não é, por exemplo, se você vai expor toda ela para o Brasil ou não. São conceitos mais complicados, mas que não faz sentido agora a gente falar sobre isso. Mas, basicamente, o que é interessante é você entender esse conceito. Então, quando você tem uma empresa fora, que é uma coisa teoricamente simples, isso sempre foi feito pelas pessoas que têm mais patrimônio. E o que acontece? Popularizou tanto e começaram a divulgar tanto essas coisas na internet que basicamente agora eles estão apertando, tentando alterar a regulação ou tentando desvirtuar as instituições. Para quê? Para avançar até para o próprio fisco, né? Para o Estado cobrar mais impostos de vocês, empresários, né? Que é uma tentativa sempre crescente, né? Que no fundo, não arrecada mais, inviabiliza o negócio e realmente é um grande câncer no Brasil. Mas, enfim, então esse conceito, primeiro conceito, empresas de responsabilidade limitada para proteger o teu patrimônio próprio, o teu patrimônio pessoal, certo? E o conceito de offshore, que é nada mais do que montar estruturas aqui, é que eu estou nos Estados Unidos, mas em qualquer país que tenha uma regulação favorável para os teus interesses. Nunca você vai abrir, por isso que não é um conteúdo massificado. É interessante você entender os conceitos, porque você vai depois ter ideias, né, e buscar informações para ver se vai adequar à tua posição. Porque muita gente fala, vou abrir uma offshore lá na América Central, os corruptos fazem isso e etc, e etc. Gente, bobagem. Todo planejamento patrimonial ele tem que ser pensado, não é uma situação de massa. Aqui é para que eu traga ideias de como isso funciona. Por quê? Porque à medida que a tecnologia vai se sofisticando, cada vez mais, para você se proteger da regulação, você vai ter que ser mais sofisticado, entender novos conceitos e etc. Então essas aulas são para empresários, pessoas que querem entender como sobreviver nos próximos anos com as suas empresas e se proteger dos tributos. Porque no Brasil é o seguinte, vamos falar a verdade, a maior parte das empresas vivia com uma parte na informalidade para poder sobreviver. Se a gente calcular matematicamente tudo que tem que ser pago no Brasil, todo mundo sabe que isso é inviável. Então, basicamente, as coisas vão piorar no sentido de aperto regulatório. Mas nós vamos conversar sobre isso e a gente sempre consegue dar um passo à frente da administração. A administração é mais lenta, ela é mais burocrática, ela é burocrática por sua natureza e nós conseguimos sempre estar um passo à frente. E isso vai ser inevitável. E isso é uma situação real. E aqui nós vamos compartilhar uma série de conceitos para construir o que eu chamo disso. Ó. Quer ver? Deixa eu limpar agora com a borracha, que vai ficar mais rápido. Para a gente construir algo que é o pilar